Olá, uma boa tarde, bem-vindo a mais um BG de Casa em Casa. Hoje o nosso papo é sobre plantaterapia. Vamos aprender a cuidar melhor das nossas plantas e saber mais sobre os benefícios de ter uma em casa, especialmente nesses tempos difíceis em que vivemos. Então vamos lá, o programa está no ar. Você sabia que manter a natureza perto da gente é uma forma de terapia? Isso porque as plantas ajudam a criar uma aura mais leve, natural e até purificar o ar da casa. Cuidar de uma hortinha ou fazer arranjos florais são formas de se aproximar do verde e esvaziar a cabeça. Respirar, mexer na terra, esperar o tempo de cada espécie e apreciar o ciclo da vida. Quem pratica jardinagem já sabe como faz bem esse contato, principalmente em tempos de pandemia, seja por meio do cultivo de plantas, flores, hortaliças e até mesmo temperos. Para saber mais sobre esse hobby tão saudável, convidamos a paisagista e criadora de conteúdo Lúcia Borges e a bióloga e paisagista Andréia Cristina Silveira. Bem-vindas! Muito obrigada pela presença. Lúcia, para a gente começar nossa conversa, as pessoas estão realmente buscando mais plantas nesse momento? Você tem percebido isso? Sim, Patrícia, muito. As pessoas estão buscando mesmo interagir com as pessoas que são influenciadores. Eu tenho tanto no Instagram quanto no YouTube pessoas buscando o meu canal, como eu vejo buscando outros profissionais também, para entender mais sobre as plantas, entender mais sobre esses cuidados, querer trazer as plantas para dentro de casa. E olha só, eu tenho um dado aqui que eu achei bem interessante para a gente comentar, que a procura pelo termo kit de jardinagem, ela aumentou 180% entre 17 de março, data do início do isolamento social, e 17 de junho, de acordo com a ferramenta aí do Google Trends, né, que fez essa pesquisa. Ou seja, esse recolhimento em casa fez as pessoas buscarem mais esse tipo de hobby, né? Muito, muito. As pessoas buscam bastante e estão querendo entender mesmo, e colocar as mãos na terra. Não só ter decorando plantas em casa, mas também ter a horta, ter os temperos, poder colher o seu alimento que é tão prazeroso. Andréia, você que dá aulas sobre o tema, por que as pessoas estão buscando mais as plantas nesse momento? Olha, Patrícia, uma coisa muito bacana que eu observei, e desde da segunda quinzena em que a gente estava isolado na pandemia, foi que as pessoas assim voltaram às suas origens. Parece que as pessoas tiveram uma necessidade de recomeçar de um ponto que tenha ficado perdido aí no tempo, tenha ficado perdido no passado, para elas se aproximarem fisicamente, né? Ou seja, ter um contato direto com as plantas. E outra coisa, a ter mais entendimento de como lidar com elas. Então, eu acredito que está ligado a uma questão até mesmo de subsistência. A subsistência tanto física, como vocês disseram, né? A Lúcia falou de cultivo de hortas, de pomares, de alimento, assim como a subsistência do espírito, da alma, que é manter-se mais estável, né, no momento em que ninguém aguardava que tudo isso pudesse acontecer, né? E a planta tem esse poder, além do poder curativo, que a gente vai falar mais aqui ao longo do programa, esse poder de acolhimento. Já que a gente ficou mais tempo em casa, a gente tem a necessidade de ser acolhida, de sentir a casa mais gostosa, né? E as plantas têm esse poder de aconchego, de acolhimento. E uma coisa também que se pode observar é que você está lidando com outro cuidado. E parece que as pessoas descobriram que é bom cuidar de algo, cuidar de alguém, cuidar de ambientes, para que elas se sintam úteis na atitude de cuidar e, ao mesmo tempo, úteis no sentido de produzir, né? De estar produzindo, já que a nossa vida lá fora praticamente foi fechada, foi encerrada, né? E vocês já vinham notando essa tendência, mesmo antes da pandemia, né? Já que a gente está em pleno século XXI aí, dessa busca pelas origens, pelo autocuidado.
e pelo cuidar mais da casa? Desde o final do ano passado que a gente vê um movimento maior no canal, a gente vê pelos índices do canal, maior movimento nessa busca, tendências, a casa com plantas, a urban jungles, que seriam essas florestas dentro de casa, e com a pandemia isso incentivou bastante, mas desde novembro do ano passado, quase um ano aí, a gente já vem notando isso sim. E mesmo para quem nunca tinha cuidado de nenhuma planta antes, pessoas que incorporaram realmente esse novo hábito em suas vidas, e que conselhos que vocês dão para quem quer começar? Pois é. Tem uma coisa interessante, Patrícia, que é o seguinte: as pessoas, quando elas querem iniciar qualquer atividade ou retomar uma que tenha sido deixada para trás, a primeira questão que se procura é entender melhor daquilo que se vai fazer. E para buscar esse conhecimento, bom, hoje com a facilidade da internet, com os canais, por exemplo, o caso da amiga Lúcia aí, com os canais que mostram para a gente, né, o cuidado, a lida com as plantas, esse passo ficou mais curto. Então, você consegue mais rapidamente obter esse resultado do conhecimento que você precisa. Por outro lado, eu vejo as pessoas, por exemplo, os supermercados, hipermercados mantiveram as atividades funcionando, a gente chegava nos setores de plantas praticamente não tinham nada, porque tudo que chegava praticamente era vendido. E aí o que acontece? Você percebe que as pessoas estavam em busca de, vamos saber, assim, cuidar disso, vamos aprender a lidar com a orquídea, vamos aprender a lidar com a bromélia, né? E para isso, vai então em busca de um livro, vai em busca de um conhecimento de um vídeo, vai em busca de um profissional que tenha, né, a facilidade de lhe dar essas instruções. Para você ter uma ideia, Patrícia, só para terminar esse raciocínio, a busca foi tão grande que os produtores de planta, eu no caso, nós temos uma produção de plantas e ornamentais para jardins, nós tivemos praticamente um stop. Nós não conseguimos abastecer o mercado de tudo que foi procurado e acabou de uma hora para outra. E Olha até só. hoje, como vocês falaram, os joguinhos de ferramenta, os kits de ferramenta, praticamente desapareceram. Então, está cheio de gente na fila de espera tentando receber o seu. Nem que seja um cacto e uma suculenta, né? Que são mais fáceis de cuidar. No meu caso, eu comecei por aí. Ô, gente, vamos voltar a falar aqui dos benefícios das plantas aí para o nosso dia a dia. Além desse aconchego, desse acolhimento, o que mais vocês nos contam aí sobre esse poder curativo que as plantas têm? São muitos, né? A Andréia pode falar até mais do que eu, mas aquela coisa do renovar o ar, a gente começa por aí, né? A planta faz fotossíntese e essa fotossíntese, no processo da fotossíntese, ela vai filtrar esse ar nosso. Então, nosso ar vai ficar mais puro, né, Andréia? E vai melhorar a qualidade do ar, vai melhorar a absorção, às vezes, das poeiras, vai melhorar em muitos aspectos aí. E aquele sentimento que a Andréa já abordou também, que é esse cuidado, deixar cuidando, né, Dé? Lucinha, muito boa a sua abordagem, o seu comentário. E um fato interessante é que, no caso de plantas dentro de casa, é lógico que isso vai implicar em dar mais trabalho. Aí já não se vê como um trabalho. As pessoas estão vendo como uma atividade que gera prazer, gera benefício. É saber colocar água na medida certa, é observar aquele cantinho que está ficando cada vez mais verde, um botãozinho que começa a abrir, a gente já fica fazendo festa para esperar aquela flor chegar, né? Então, realmente faz com que todo o entorno daquele lugar onde as plantas estão fique 100% mais saudável, mais agradável. E plantas literalmente curam. Curam, sim. Os aromas são calmantes, né? Nesse momento de tanta ansiedade, né? Esse aroma parece que toma conta da casa, né? Os diferentes aromas aí que as plantas... Resgatar também, sabe, Patrícia, aquela coisa, nossas avós faziam chazinhos para curar tudo, né? Então, a gente fica buscando essas informações. Vou comer salsinha, mas fora o tempero, ela tem outros benefícios, ela tem outros poderes. Então, as pessoas estão em busca disso também, de se curar, porque a pandemia está aqui, eu tenho que me fortalecer. Então, vamos tomar limão, vamos comer mel, aí vem um tanto de dicas aí que vão aparecendo e pessoas vão buscando essas informações.
E por falar em terapia, vamos conhecer agora a história do psicólogo Teuler Reis, que tem aproveitado bastante a companhia das plantas durante a pandemia. Eu digo que elas foram assim um divisor de águas. Nos primeiros 2 meses, eu fiquei em depressão, eu tive crise de pânico, né? Eu passei 20 anos ouvindo pacientes falar de pânico, mas eu nunca tinha tido uma crise de pânico e foi muito pesado. E aí eu comecei a cuidar de uma horta, inventei de fazer uma horta aqui em casa e isso era muito gratificante. Eu comecei a cuidar do meu orquidário, que eu não cuidava direito. Hoje eu estou sempre com muitas orquídeas floridas. E eu penso que essa afinidade com as plantas, esse cuidado, ele acabou sendo recíproco. Eu sinto que as plantas cuidavam de mim da mesma forma que eu cuidava delas. Hoje a minha alimentação toda vem da horta, tirando arroz, feijão e carne, mas assim, eu tenho de tudo na minha horta e isso é muito gratificante. Gente, assim como os animais de estimação, as plantas também podem fazer companhia? Com toda certeza. Lúcia. Podem Lúcia. muito, né? Podem muito. A gente junta aqui, né, Andréia? É porque Nossa, a gente tem tanta presença das plantas que a gente responde juntas aqui. Mas, com certeza, as plantas trazem essa companhia. É um ser vivo que está ali. E se você não tiver cuidado com ela, ela vai morrer. Então, é o que a Andréia tinha abordado antes, essa necessidade da gente cuidar, né? Essa expectativa da planta se cuidar e acaba que ela cuida da gente. Maravilha! Hoje a gente tem muito ainda para a gente conversar aqui, mas esse bloco está chegando no final, eu tenho que chamar um rápido intervalo. Continue ligado, você de casa, porque rapidinho voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre os benefícios das plantas, que são muitos. Além das plantas ornamentais e de decoração, muitas pessoas também têm buscado plantar algumas ervas e pequenos legumes, já que estão saindo menos de casa. Isso vem junto com o conceito de urban jungle, a horta urbana, quando as pessoas possuem muitas plantas em casa e às vezes até em pequenos espaços. Dá para fazer hortas verticais, né, Lúcia? Dá para fazer sim. A gente tem alguns cuidados, né? Porque às vezes dentro de casa a gente reduz muito a luminosidade. E como a gente quer se alimentar daquilo, o cultivo deve ser perfeito. Então é muito importante a gente ter luz natural, sol inserindo pelo menos umas 2 horas, para que a gente consiga várias hortaliças, vários temperos, várias ervas para ser cultivados, né? Então, horta vertical muito legal. Que não tem espaço. Pois meu apartamento é pequeno, como é que eu faço? Que sugestão que vocês dão? Horta vertical é muito legal ocupar o espaço, ou levar em consideração a luz da parede, ou horta em vasos também, que é possível, né, Andréia? Com certeza, isso mesmo. E hoje, como a maioria dos apartamentos tem sido, né, pensados em busca de achar soluções para poder minimizar o gasto de energia, o que se vê são janelas mais amplas, são varandas, maior entrada de luz natural. Quanto mais a gente tem essa luz natural, mais fácil fica para ter essas hortas, pequenos vasos, jardineiras, como a Lúcia falou, jardins verticais nas paredes, e com isso a gente tem mais sucesso no cultivo. Salvo em alguns casos de frutas, que já exigem espaço maior, que necessitam de vasos, espaços que tenham, né, condição de acomodar as raízes, que aí só quem realmente tem um pouco mais de disponibilidade de ambiente é que vai poder cultivar. Mas o segredo máximo é o que a Lucinha falou, é a luz. Tendo luz satisfatória, um sol batendo, é impossível a gente falar que não vai ter nada. Tem que ter alguma coisa. E como vocês bem disseram no início do programa, a horta caseira, além de terapêutica, garante alimentos mais saudáveis, né? A gente não precisa nem sair de casa para comprar. E ensina nossas crianças, né, Patrícia, que pode colher em casa, que aquilo vem de uma planta, como é que colhe, como é que é o processo. As crianças passam até a gostar de querer plantar, querer comer aquele alimento que ela plantou. Então, para quem tem filho, é uma dica fantástica.
E para quem está começando, que dicas que vocês dão de plantas para a gente ter dentro de casa? Muita gente começa por uma orquídea, que talvez seja mais difícil de cuidar. Eu mesmo já afoguei muitas em casa, né? Infelizmente, assim. Então, assim, que dicas que vocês dão para quem ainda não tem o costume de cuidar de plantas? Quais são mais fáceis da gente cultivar? Primeiro, você tem que entender essa luminosidade do ambiente, né? Como a gente vai fazer um jardim, um dos primeiros estudos que a gente vai fazer é qual é o espaço que você vai cultivar, que você tem disponível, e qual é essa luminosidade desse espaço. Em geral, nos ambientes internos, as plantas que são já naturalmente protegidas pela luz do sol, debaixo das árvores, como a palmeira rafis que está aqui atrás de mim, como esse lindo vaso de begônia que está aqui comigo. São plantas que se adaptam naturalmente a esse processo. Então, elas vão gostar dessa luz filtrada, elas não gostam de sol direto. Então, essas plantas são muito fáceis cultivos. Uma que eu adoro e pode dar flor é o antúrio. Olha que bonitinho que eu tenho aqui também. São delicados, você vai ter flor no seu ambiente e você vai conseguir cultivar. Mas são plantas, em geral, que já estão nessa luminosidade mais filtrada. Alguma dica legal aí a acrescentar, Andréia? Quando for comprar, pergunte para quem está te vendendo, pergunte para o fornecedor. Numa floricultura, as boas floriculturas sempre tem alguém para orientar, né? Tem a planta, vai na internet, procura conhecer as características dela, procura ver de que forma elas podem ser mais facilmente cultivadas. É por aí. E aí a gente vai conseguindo obter o sucesso e o costume de ter as plantas sempre por perto. Vamos ver agora o depoimento de uma empresária que abriu uma floricultura durante a pandemia. Um negócio promissor. A gente agregou, né, esse amor que já vinha muito antes também da dona Lúcia, minha avó e mãe dela, e fizemos a enverdecer. A gente também enxergou uma oportunidade no mercado, porque, de certa forma, durante a pandemia, as pessoas elas ficaram em casa e elas já não saíam, elas não viam nenhuma árvore por aí, principalmente as pessoas que moram em apartamento ou casas menores. E foi aí que as pessoas começaram a sentir a necessidade de levar o verde para dentro de casa. Num momento conturbado como esse, no mundo, as pessoas precisavam, de alguma forma, desestressarem, liberarem ansiedade e depressão. Então, o aumento foi significativo, tanto nos nossos fornecedores, onde faltavam plantas, como também foi significativo nas outras floriculturas. E a gente, então, viu tudo isso e pensou alguma forma de agregar valor, não só na planta, não só na venda da planta, mas também prestando um serviço com muito carinho e com a ideia do verde para comer, verde para proteger e o verde para ver. O verde para ver é o verde lindo que a gente vê, né? O para comer são as hortaliças, as verduras. E o para proteger está associado mesmo a plantas purificadoras de ar, plantas que protegem, no dito popular, né? Como Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge. Gente, que bacana, né? Que negócio realmente inovador. É possível escolher e comprar uma planta virtualmente? Com certeza. Muito fácil até de fazer hoje em dia. Com as informações chegando para a gente cada vez mais claras, cada vez mais dinâmicas, e uma coisa muito bacana é que todos os proprietários de flora, os revendedores, as pessoas que procuram lidar com as plantas de forma comercial, eles estão querendo cada vez mais entender das plantas. E ao entender das plantas, saber seus nomes, seus costumes, o hábito da espécie, a pessoa que vai comprar, por exemplo, virtualmente, já encontra ali uma tabelinha falando essa planta é para sol, essa planta é para meia sombra, aquela espécie gosta mais de luz, outra gosta mais de água. E dessa maneira fica garantido que as pessoas consigam ter, né, as plantas de forma assim, concisa, correta, com as instruções, e certas que elas vão ter sucesso no cultivo das suas espécies. E eu tenho visto, gente, hoje em dia, algumas casas com uma planta que me lembra a minha infância, que são as samambaias. Elas estão voltando, né? Na minha casa era cheio de samambaia, assim. E eu percebo que é uma planta que está ganhando força agora. Elas já chegaram desde os jardins verticais, depois nessa urban jungle aí, que precisa dessa volumetria, desse ambiente um pouco mais cheio de planta. E elas nunca saíram de moda, né, Andréia? Fala a verdade. Né? Nunca. Nossa, essa samambaia sempre foi eterna, né? A propósito, é como a gente costumava falar,
não existe planta fora de moda. Existe planta que não está bem cuidada. E aquela planta que não está bem cuidada, a gente não quer deixar com que ela faça parte de um ambiente bem tratado. Então, porque nos anos 80 era a samambaia e a chaflera. Porque nos anos 2000 chegaram as rapis e as outras palmeiras. Não, não é bem assim. Não tem data para elas entrarem e saírem de moda, como se diz. Mas tem, sim, a questão da gente ter as plantas bem cuidadas, bem tratadas, e elas correspondem com beleza, decorando cada vez mais as nossas casas, né? Esse poder terapêutico das plantas tem a ver com energia, né? É verdade que quando a gente não está muito bem, a nossa planta sente e ela também pode murchar? Eu acredito muito. E não é uma questão de crença pessoal. A gente tem estudos científicos que contam da interação da energia humana com a energia dos vegetais. Então, quando o ser humano que está ali, cuidadoso, atento, deixa de dar atenção, deixa de ser atento, deixa de estar ali disponível para suas plantas, aquele afastamento, aquela tristeza causa um desconforto. E as plantas sentem que você não está bem. E, ao mesmo tempo, você também entristece de ver que suas plantas não estão felizes, né? É uma Tem simbiose, muitos estudos, né? Tem muitos estudos interessantes de música, de cuidados, de escolas que fazem pesquisas xingando a planta, outros cuidando da planta. Então, não é só assim. São estudos muito interessantes que são feitos, alguns até cientificamente comprovados, que realmente as plantas têm uma troca de energia, sim. Elas se sentem acolhidas também nos ambientes que têm esse cuidado. Gente, nosso papo está uma delícia. Estou aprendendo muito aqui. Estou mais corajosa agora para ter mais plantas em casa. Acho que dessa vez eu vou conseguir cuidar melhor. Mas nosso tempo está acabando, então eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Fala, André. Bacana. Pois é uma pena, né, Lucinha, que a gente esteja terminando algo que a gente gosta tanto de fazer, falar de plantas. Que a gente esteja encerrando, né, esse encontro, mas eu tenho certeza que muita gente vai ter uma outra forma de ver, de se relacionar com as plantas depois desse momento que nós tivemos juntos. E aí, como a Lúcia disse, né, as plantas elas estão ali, elas nos trazem beleza. A folhagem, o desenho, o colorido, a maravilha que é você poder se relacionar no dia a dia com essas espécies. Eu digo a quem não começou, comece. Comece porque está no momento exato de você ter a melhor oportunidade de entrar nesse universo de uma relação tão sincera, tão direta, tão agradável e que nos faz bem em todos os sentidos. As pessoas estão começando a ver que voltar nas nossas origens vale muito a pena. É muito bom estar no meio das plantas, é muito bom cultivar plantas. Eu acho que mesmo que você mora sozinho, mesmo que esteja isolado nessa pandemia, você realmente vai se sentir acompanhado. Você vai dar aconchego e vai receber esse aconchego que é tão importante nesse momento, né? E busque aquelas plantas, se você estiver começando a cultivar, que vai dar certo no seu ambiente. Pesquisa isso, estuda o ambiente que você tem disponível. Eu tenho uma varanda ensolarada, eu tenho um ambiente no cantinho da sala, numa prateleira que tem boa claridade. Traga que for uma avenca, uma samambaia, um antúrio. Se tem sol, traz comida, traz esse alimento para você ter esse prazer de colher o que você vai comer. E uma coisa muito importante é o cuidar, né? Se a gente cuida do outro, a gente se cuida também, como a gente já falou aqui. Muito obrigada pela participação, também adorei o bate-papo. É muito bom poder estar no meio das plantas e falar delas também. Eu que agradeço, gente. Lembrando que antes da gente encerrar, as plantas são um ótimo presente também. Não é só mulher que gosta de ganhar flores também, não. Não vi homens que adoram ganhar flores, né? Perfeito, é um presente, assim, perfeito. Para todas as idades, para todas as épocas, principalmente nesse momento. Exatamente. E hoje, veja que vocês vão começar a notar, os homens estão correndo atrás. E daqui a pouco tempo eles estão passando a necessidade que as meninas têm aí de lidar com as plantas. É impressionante como eles se apaixonam. Como na cozinha, né? Então, fazendo essa culinária, né? É muito bom. Isso. Os orquidófagos antigos eram todos homens, né? Era só orquídeas, por exemplo, eram cultivadas antigamente, né, Andréa? Coisa de menino, coisa de menino. Era coisa de menino.
Então, É verdade. não tenha medo de verdade. colher, nem flor, nem folhagem, a gente tem para todo mundo, e todo mundo, as crianças, os velhos e todo mundo. Os velhos não, Que idosos, sejam né? todos Os bem, melhores que casos aí. seja isso, e que sejam todos bem-vindos nesse universo verde que a gente tanto curte, que a gente tanto ama. Ô, gente, muito obrigada mais uma vez aqui por essa conversa tão gostosa. Obrigada às plantas. Você de casa gostou do programa? Pode rever esse conteúdo no nosso canal do YouTube. Se inspire, presenteie e faça a sua casa aí mais bonita e mais amorosa com a ajuda das plantas. Uma boa noite para vocês, muito obrigada e até amanhã.